Pessoal, rapidinho, tá? Antes de começar o vídeo e a gente falar sobre os assuntos, eu gostaria de dar um recado aqui, falar um pouco sobre o canal, um pouco sobre mim, e quero logo explicar que eu tô falando assim um pouco mais baixo porque já é madrugada e eu não posso estar falando tão alto, beleza? Eu vou deixar aqui o tempo, tá? Caso você queira avançar já pros assuntos do vídeo. E é o seguinte, eu acho que vocês sabem que a minha maior dificuldade atualmente é manter uma frequência de vídeos aqui no canal. E isso, pessoal, não somente prejudica a minha receita, o meu alcance também aqui no YouTube, como prejudica principalmente o meu relacionamento com vocês que sempre me apoiaram, sabe? Quando eu posto um vídeo ou dois, né, e logo depois eu fico alguns dias sem postar, cara, a primeira coisa que eu penso é como eu vou voltar, né? Com que cara eu vou aparecer pra continuar a produção como se nada tivesse acontecido, entendeu? E isso me envergonha tanto que eu acabei até me distanciando muito da minha DM lá no Insta, né? Quem me acompanha desde o início sabe que eu respondia todo mundo lá, ficava até 4, 5 horas da manhã tirando dúvida do pessoal, trocando papo, resenhando, enfim, tá? Eu era mais presente, era massa pra caramba, né? Porém, eu queria falar a real aqui pra vocês. A minha vida nos últimos meses, ela foi bem complicada e de coração, eu falo assim pra vocês, eu só tô aqui por conta do meu filho, de verdade, tá? Apesar do meu filho, ele ter o autismo, né, e isso significa que às vezes é bem desafiador lidar com ele. Cara, olhar pros olhos dele assim me traz uma paz que eu não consigo nem explicar pra vocês, de verdade. Assim, pessoal, eu não vou ficar aqui me aprofundando nos problemas, porque eu sei que todo mundo tem. Inclusive, eu evito falar sobre isso porque uma vez um seguidor, ele me mandou essa mensagem, né, pô, Carlos, deixa de falar de coisa triste, sabe? Todo mundo tem história triste e realmente eu pensei muito sobre isso, sabe? Não tem pra quê, né, cara, ficar me aprofundando, falando sobre coisas negativas, né? E principalmente porque os problemas que eu tenho hoje são, assim, pequenos demais comparado ao que eu tinha algum tempo atrás, sabe? Alguns meses atrás. Mas o ponto é, o motivo do porquê eu tô falando isso aqui é que com tudo que estava acontecendo na minha vida e com o estilo de vídeo, né, que eu tenho aqui no canal, que eu tinha no canal, eu não tava dando conta de fazer análises, fazer resenhas, ou seja, pegar um assunto e me aprofundar nele ali por 8, 10 até 15 minutos, entendeu? Sendo que a edição aqui no canal também, vocês sabem, eu gosto de caprichar, eu não deixo uma edição, sabe, de todo jeito, eu realmente gosto de deixar o vídeo todo certinho, não tava dando certo. É por isso, pessoal, que a partir de hoje, para conseguir manter uma frequência aqui no canal, eu vou mudar totalmente o estilo de vídeo aqui, tá? A partir de hoje, o foco vai ser mais em atualizações, em comentar também certas notícias. Assim, resumindo para vocês, eu vou fazer um mini compilado de 2 ou até 5 assuntos ali no máximo do momento e comentar sobre isso. Isso não somente abre um leque maior de conteúdo para fazer, né, como também me possibilita ficar ali mais rápido nas postagens, entendeu? Eu não vou deixar nenhum assunto passar, porque às vezes, né, cara, eu quero comentar sobre o assunto, mas o vídeo só ia durar 2 minutos, entendeu? Agora não, eu posso colocar aqui, né, em um vídeo, coloco um emendo com outro assunto, aí dá pra postar tranquilo. Carlos, mas e as análises? Você começou com as análises, eu me inscrevi por conta das análises, não vai ter mais? Sim, pessoal, vai ter, tá certo? Os vídeos mais caprichados, né, com a linha de raciocínio ali mais afiada, uma edição também mais agradável, vão continuar, porém o foco desse tipo de vídeo vai ser lá no Insta e aqui no canal vai ser só uma vez por semana, no domingo. Pessoal, espero que vocês entendam, tá? Peço desculpa se eu decepcionei vocês aí e acima de tudo eu quero agradecer demais a você que ainda tá aqui, agradecer principalmente, cara, você que tá desde o começo, desde quando o canal era aquela bagunça, né, cara, que era só eu, um celular, um sonho. Inclusive, né, pessoal, quero fazer um agradecimento especial a quem continua usando o cupom Carlos lá na Growth, porque, cara, como vocês sabem, isso ajuda demais, sabe? Eu fiquei sem produzir há um tempo e, mano, a preocupação, vocês não tem noção como é, cara. Eu tava doente também e ver que vocês ainda usaram meu cupom foi, pô, muito da hora. Muito obrigado mesmo, tá, pessoal? E, claro, também queria agradecer ao Gorgo, porque quem acompanhou lá no Instagram sabe que ele me deu uma moral muito grande. O cara foi muito da hora, tá? Foi um presentaço e muito obrigado, Gorgo. Não sei se ele vai ver esse vídeo, né? Acredito que não, mas quero deixar registrado aqui. Então, pessoal, o recado era basicamente isso e agora vamos pro vídeo. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E o primeiro assunto, rapaziada, é em relação a essas imagens que temos do Sam Sulek. Sejamos honestos, as atualizações do Sam não é algo difícil, né, cara, de ter. Quem conhece o canal dele sabe que praticamente todo dia ele atualiza o shape dele. E, inclusive, pelas atualizações do canal dele, eu reforço o que eu disse na minha última análise do Sam. Eu acho que ele pode sim surpreender e com certeza vai mostrar muitas melhorias em relação ao físico dele de quando ele era amador. E se você ainda tá achando que aquele Sam do amador é o mesmo que vai subir no Arnold de agora, cara, esquece, tá? Não vai ser, ele claramente evoluiu muito, dá pra ver que ele adicionou muito o volume de qualidade, né,
né, especialmente ali no peitoral e nos ombros, e com 103 quilos, que é o limite de peso dele, as chances reais dele não ficar pequeno perto dos outros, sabe? E falando de ficar pequeno perto dos outros, nessas fotos que saíram do Sam Sulek no palco, ele estava ao lado de um cara que ganhou o overall da Classic Physique naquele dia. E aqui dá pra ver claramente que se trata, né, cara, de um amador e de um profissional pela diferença de volume que tem entre os dois. E a pose que mais me chamou a atenção aqui foi essa daqui, sem dúvidas, tá? As costas do Sam tá muito proporcional, né, cara, com uma qualidade fenomenal, porque a textura da pele do Sam, como eu falei pra vocês, ela tem assim uma qualidade diferenciada, é aquele tipo de pele, né, granulada, então isso obviamente traz um diferencial pra ele. E no geral, cara, dá pra ver que os trapézios estão assim proporcionais com os ombros, conversa, né, cara, muito bem também com os músculos scapulares, e a dorsal, apesar de que poderia sim ter um pouco mais de preenchimento, ser um pouco mais densa, tem uma qualidade ainda assim ótima, tá? Ele não é um cara super 3D, né, mas a qualidade que ele tem ali em relação a detalhe é muito acima da média. Já no duplo bíceps de frente, que também foi uma pose aí que foi feita por ele, eu preciso ser sincero, tá? Eu esperava mais. A sensação que eu tive nessa foto, pelo menos em questão, foi de que ele não expandiu tão bem as dorsais dele. E aqui é em relação à pose, tá certo? Porque se a gente olhar as últimas atualizações dele, dá pra perceber que o VTaper dele é impressionante. Tipo assim, não vou dizer que é impressionante, mas pode ficar muito melhor do que tava nessa foto aí. E como ele tem um vácuo aí sim impressionante, porque ele aprofunda muito, né, cara, a linha de cintura dele, eu senti que aqui nessa foto ele não conseguiu fazer isso e aí, né, acabou perdendo o destaque ali das dorsais. Porém, pessoal, tem essa outra foto aqui que eu achei, o vácuo ele tá claramente melhor, a dorsal parece que tá um pouco mais saltada também, e a única coisa que me deixou com o pé atrás foi só o braço, tá? Inclusive, pergunto pra vocês, cara, será que eu tô viajando ou o braço do Sam parece que ele tá ficando um pouco, tipo assim, pra trás em relação ao resto do tronco? Eu não sei vocês, cara, mas a cada atualização dele, ele, tipo assim, eu vejo que ele tá conseguindo manter o tronco no geral preenchido, o peito, o ombro, mas os braços parece que vem sofrendo, sabe? Inclusive, isso nos leva a outro ponto muito importante. O Sam, cara, ele tá muito adiantado. De todos os caras que vão competir no Arnold, ele é definitivamente o mais próximo de condição de palco. Você vê ele fazendo uma remada, o condicionamento dele tá absurdo realmente. Então, quando você compara, por exemplo, com o Mike Sommerfeld, que atualizou hoje também, ele postou essa atualização aqui, né? Ele colocou inclusive na legenda, ó, atualização de hoje pro coach, estômago vazio, sem filtros e uma luz normal do dia. Pura honestidade e instruções claras, sem emoções. Cara, é fato, né? Essa é uma atualização bem honesta, mostra, principalmente na pose de costas, que o condicionamento dele ainda tá assim longe, né, cara, de ser próximo de um condicionamento de palco, mas a atualização do Sam, que vimos agora, também é uma atualização honesta, né, porque ele tava no palco, não tava com filtro nem nada, assim, a luz obviamente tava bacana, tá certo, mas é uma atualização semelhante com o que vai acontecer, acredito eu, no Arnold. E sejamos sinceros, né, pessoal, tem uma diferença considerável no condicionamento dos dois. Eu não tô falando que o Mike, ele não vai condicionar, ok? Até porque ele não tem outra escolha a não ser chegar no talo do condicionamento. Como eu acredito que ele vai precisar bater novamente os 92,5 kg, não mais de 96 quilos, né, como ele pesou, na verdade, no Mr. Olympia de 2024, assim, ele tem que perder muito volume, isso inclui músculo, tá? Mas principalmente gordura e água. Então, condicionamento definitivamente não vai faltar. Mas, cara, o que eu me impressionei foi com o peitoral de lado do Mike. Isso aqui, pessoal, tá um absurdo, tá? E levando em consideração que no Mr. Olympia de 2025 ele conseguiu bater 92 quilos e mesmo assim ainda apresentou algo semelhante, né, a esse volume que ele tá apresentando nessa atualização daqui, assim, cara, é bizarro, tá? Eu falo com total tranquilidade pra vocês. Muito provavelmente, talvez só o Ramon mesmo para ganhar dele nessa pose. E essa pose, o peitoral de lado, pode ser a pose da vitória do Mike Sommerfeld nesse Arnold Classic Ohio. Mesmo que ele precise de mais projeção de ombro ali na parte frontal, para ser compatível, né, claro, com o peito e os braços, e o glúteo também fique para trás em relação ao volume geral da perna, porque o posterior e a perna da frente ali, né, a parte da frente, ela é gigante, é uma pose ainda muito forte, né, nem parece um Classic Physique, a verdade é essa. Tanto que o Ramon não ganhou do Mike nessa pose pelo volume, né, cara, o Ramon ganhou dele nessa pose porque, assim, o Ramon ele parece um boneco de tão proporcional, então ele conseguiu se sobressair nesse esquisito. E isso, rapaziada, me faz acreditar que talvez essa seja a pose que possa garantir uma vitória para o Mike Sommerfeld nesse Arnold Classic. Isso, claro, né, se, por exemplo, o Matheus Menegatti, que eu acredito que também é um dos caras ali que vai estar brigando pelo título, né, que pode tirar esse título do Mike Sommerfeld, não trouxer melhorias. Então, o Matheus Menegatti precisa, obviamente, trazer, cara, muitas melhorias ali no peitoral dele. A execução da pose do Matheus Menegatti é fenomenal no peitoral de lado, tá? A perna dele é muito volumosa. Eu me lembro muito bem
até hoje, cara, eu fico impressionado no volume que ele conseguiu colocar na perna como um todo no Texas Pro, né, cara? A perna dele tava gigante. Então, se ele conseguir trazer melhorias, que é algo que me parece que ele tá conseguindo fazer com esses treinos aí, né, que ele tá fazendo com o Cruz, mano, pode ser ali uma coisa que talvez garanta um título pro Matheus Menegatti, tá? Eu não vou falar que o Mike Sommerfeld, ele já tá assim garantido nesse título. Essa pose definitivamente é a que pode fazer ele ganhar, mas se o Matheus Menegatti melhorar, cara, o duplo bíceps de frente ali pode ser uma pose pra qualquer um, entendeu? O duplo bíceps de costas, se o Mike Sommerfeld errar, o Matheus Menegatti trazer melhorias no condicionamento, ele pode também ficar ali muito próximo. Não acredito que ele possa ganhar, mas nas outras eu acredito que sim, abdominais e coxas, pose clássica, e se o side chest, né, cara, ele tiver ali superior em relação a melhorias, né, do seu próprio físico, ele pode ganhar, entendeu? Então, assim, fazendo, né, esse tipo de raciocínio, eu acho que a única pose que o Matheus Menegatti não ganharia seria o duplo bíceps de costas, por conta, obviamente, né, de tempo. O Matheus Menegatti precisa mais de tempo para maturar mais as costas, entendeu? O glúteo também eu acredito que precisa de mais de detalhes para bater de frente com o Mike Sommerfeld, mas principalmente as costas, tudo pode acontecer, cara. Mas enfim, pessoal, nas outras poses o Mike, nessa atualização, ele tá aquilo, né, que a gente vem se acostumando. Duplo bíceps de frente, um frame X praticamente perfeito, ele tá bem proporcional aqui, e é curioso, né, cara, como o físico dele fica bom até sem um vácuo. A única coisa que poderia melhorar no meu ponto de vista seria a questão ali de ter mais detalhes no abdômen, aí ele poderia executar essa pose até sem um vácuo, que ficaria muito boa. E as outras poses que ele postou também foi a expansão de dorsal de frente, que apesar de ser uma pose muito impressionante em relação à estrutura, né, cara, o frame dele fica um absurdo. Eu não gosto muito por conta do formato do peitoral, acho que fica muito exposto, então essa falta de arredondamento, né, porque ele tem um peitoral muito largo, né, um formato meio quadrado, sabe, eu acho que quebra muito o flow da pose, né, ele postou, obviamente, o peitoral de lado, cara, essa pose tá um absurdo, né, e o duplo bíceps de costas, que, como vocês podem ver, né, é uma pose que mostra que a qualidade do físico dele em relação a condicionamento ainda precisa evoluir muito, né, para chegar aí no dia do show, então isso indica que, muito provavelmente, esse físico aqui do Mike ainda vai sofrer muito em relação à perda de volume. Não sei, pessoal, se ele vai tentar bater novamente os 96 quilos. Isso é, obviamente, né, já é uma parada meio esquisita se ele conseguir, até porque ele não conseguiu lá no Olímpia, né? Então, qual seria a mágica para ele conseguir agora? Então, acredito que esse físico ainda vai mudar bastante na reta final, tá certo? Agora chega de falar de Mike, porque eu quero falar sobre esse cara daqui, Andrea Mamole. Bom, pessoal, esse cara de nome peculiar já apareceu aqui no canal, tá? Fiz um vídeo só focado nele. Muitas pessoas, inclusive, né, enxergam nele ali um pouco do Ramondino. Eu particularmente, cara, não vejo tanta semelhança assim, tá? Tenho que ser sincero. Mas o que eu quero falar é dessa atualização aqui. É uma atualização aparentemente recente, porque ele colocou 8 semanas na legenda, né? Que é o tempo ali pro Arnold Ohio começar. E apesar de ter gostado de algumas fotos, como por exemplo essa daqui em específico, né? Da expansão de dorsal de frente, olhando para as outras, cara, eu me perguntei, tá? Será que ele, né, que é tão querido pela mídia, que muitas pessoas nutrem bastante expectativas nele, deveria realmente ir pra esse Arnold? Tipo assim, voltar aos palcos tão cedo? Porque eu não sei se vocês lembram, mas o André foi pro Olímpia como um dos nomes ali que poderia, tá, surpreender. E quando chegou no dia do evento, infelizmente, pessoal, foi um fiasco. Ele literalmente subiu no palco, fez uma apresentação inicial ali extremamente curta e só. Ele não confrontou com os outros atletas porque ele disse que na hora ali, né, que o Bob fica chamando os caras, ele não ouviu ou não entendeu, tá? Quando chamaram o nome dele e acabou ficando de fora dos confrontos. Pô, Carlos, mas essa não seria então a oportunidade perfeita para se redimir disso que aconteceu no Olímpia? Realmente pode ser, tá? E levando em consideração que quando ele tá nos 100%, ele tem um físico realmente muito bom. No Coliseum Pro, cara, eu me lembro que o físico dele tava realmente assim, muito da hora, sabe? Ele realmente tem chances, obviamente, né, se trazer esse físico novamente, fazer uma bagunça ali no Arnold, mas o que me intriga é, se ele tem ainda por volta de 5 quilos de limite de peso de palco, como ele alega, por que não aproveitar um pouco mais o off-season e voltar renovado? Como ele não é um cara muito alto, ele definitivamente precisa ter mais volume para conseguir figurar ali em posições de destaque, né, cara, na Classic Physique. E por essa atualização, eu não fiquei seguro, tá, de dizer se ele vai ou não trazer muitas melhorias assim. Por exemplo, o upper body dele me parece estar excelente, mas de frente, né, no duplo bíceps aqui no caso, parece que ele precisa de mais de largura nas pernas, sabe? O posicionamento que ele faz, né, para esconder ali a linha de cintura, acaba tirando muito da perna dele, porque se você olhar
aqui na expansão de dorsal de frente ele tem uma perna muito boa. No peitoral de lado, as pernas se fazem mais presentes, né, cara? Mas falta ali um pouco mais de ombro, entendeu? Eu acredito que isso aí faria uma diferença bem grande na parte superior dele, né? Ele ficaria mais largo, entendeu? No duplo bíceps de costas também, apesar de saber da qualidade que ele entrega quando ele tá 100% ali no palco, eu me pergunto, cara, será que 5 quilos a mais ou 2 que seja, né, não daria uma diferença grande pro frame dele pra largura, entende? Mas obviamente, né, pessoal, pensando pro outro lado, não necessariamente é um erro ele ir pro Arnold, sabe? É uma estratégia válida também, porque como vão ter menos atletas, ele pode ganhar um destaque ótimo lá, criar, né, obviamente, muita expectativa então pro retorno dele pro Olympia, né? Se lá no Arnold ele ficar, por exemplo, com um top 3, entendeu? Até um top 4 e a galera curtir o físico dele, o pessoal já começa a projetar ele muito mais pro Olympia, porque ele vai começar a falar, né? Eu tenho muito peso ainda pra adicionar, então pode ser uma boa estratégia de marketing, óbvio. Bom, pessoal, curiosamente os 3 assuntos aqui são praticamente interligados, né? Mas o que vocês acharam? Quero saber, obviamente, a opinião de vocês, tá? Mas principalmente, cara, sobre o primeiro tópico, se vocês puderem comentar. Vocês também estão com boas expectativas sobre o Sansulik ou não? Ainda estão vendo ele ali, tipo assim, como um cara que vai só pra passear mesmo, né? Como tem muita gente comentando. Ou você vê também ele com chances reais de ficar na primeira chamada. Esse condicionamento dele é o que vem me chamando a atenção. Eu acho que, cara, ele pode ter uma chance, tá? Não vou dizer que é garantido nem coisa do tipo, mas de verdade, pessoal, não me surpreenderia ver ele num top 5. E, mano, é difícil falar, né, cara? Top 3 é forte, mas já pensou, mano, né? Bom, pessoal, lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, tá? Utiliza o cupom Carlos se possível. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.